Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Muitas mudanças irão acontecer no departamento de futebol do Vasco. Eu já venho falando sobre isso nos meus últimos vídeos e parece que uma delas já começou, pois hoje na parte da tarde tivemos o anúncio oficial do Donizete, ídolo do clube, que estará presente agora nas categorias de base do Vasco da Gama, desde o Sub-15 até o Sub-20. A gente vai trazer detalhes dessa mudança e falar também sobre futebol profissional, pois poderemos ter a chegada de um VP de futebol e também de coordenadores técnicos, e para esses cargos terão ex-jogadores, ídolos do clube, que inclusive têm nomes já sugeridos para essa posição: Felipe, Pedrinho e Luizinho, três jogadores que marcaram época na torcida, é claro, mas principalmente vestindo a camisa do nosso clube. A gente vai trazer detalhes, falar sobre essa movimentação de uma demissão do Alexandre Pássaro, que é algo que ainda mexe com o torcedor vascaíno, e falar também sobre Germancano, o atacante argentino que foi confirmado ontem por um jornalista no Ceará. Tivemos mais novidades hoje e realmente a confirmação de que o contato aconteceu. O que será que vai ser? Vai ficar no Vasco ou vai sair? Vamos trazer notícias e, é claro, falar sobre essa partida de hoje contra a equipe do Vitória. Uma difícil chance, pequena chance ainda de acesso, alguns torcedores acreditam, mas a grande maioria realmente esmagadora sabe que dificilmente será acontecer, menos de 1% de chance, mas a gente vai trazer detalhes sobre essa partida e polêmica envolvendo a torcida vascaína. Então, torcedor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal do Gigante também, deixe aí o seu like e o seu comentário sobre o que você acha dessa mudança que poderá estar acontecendo no departamento de futebol do Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar o nosso vídeo falando sobre o que o Vasco confirmou na parte da tarde de quarta-feira, no caso de hoje, da chegada do Pantera Donizete nas categorias de base, sendo o novo assistente técnico das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Inclusive hoje ele participou já do seu primeiro treinamento na equipe Sub-20 do Vasco da Gama, ali mesmo em São Januário. Foi apresentado pela comissão técnica e pelo gerente geral da base, Rodrigo Dias, que chegou esse ano, né, após a saída do antigo gerente geral das categorias de base do Vasco da Gama, que acabou sendo transferido para o Corinthians. A principal função, né, do Donizete nas categorias de base vai ser usar toda a experiência que ele teve como jogador, vestindo a camisa do clube, sendo campeão da Libertadores, marcando época no Gigante da Colina, fazendo também um trabalho específico focado no setor ofensivo da equipe Sub-20, Sub-17 e Sub-15 do Vasco, junto dos meias e atacantes. Então estará ali auxiliando esses atletas. Esse será o posicionamento do Vasco para a próxima temporada: trazer pessoas que conheçam o clube, que são identificados com o Vasco e poderão ajudar ali, dar um gás a mais, dar uma injeção de ânimo a esses atletas, com pessoas que realmente conhecem e sabem a grandeza do clube, trazendo a cada dia mais um DNA vascaíno para dentro do Vasco, e parece que nesses últimos anos realmente saiu do nosso clube. Mas com relação às mudanças no departamento de futebol profissional, muitas delas irão acontecer. Eu já venho falando sobre isso em alguns vídeos, né, sobre a demissão do Alexandre Pássaro. Jorge Salgado está sim sendo muito pressionado para que isso aconteça de todos os lados, desde pessoas envolvidas a ele, a chapa mais Vasco, que é a chapa encabeçada pelo próprio Jorge Salgado, até a oposição, que pertence a Sempre Vasco, a torcedores, diretores. Muitas pessoas querem a demissão do Alexandre Pássaro, porém há uma tendência muito forte para que ele se mantenha no cargo de diretor executivo, porém com muito menos, se é que eu posso falar assim, uma menor, aliás, moral nesse departamento. Hoje, que ele lidera, manda e desmanda no departamento de futebol, ele não terá mais essa função no próximo ano. Ele ainda estará presente no departamento, mas terá uma única função, que será gerenciar contratos, trabalhar no departamento jurídico de futebol do Vasco. Fora isso, com relação à contratação, dentro do vestiário, outras pessoas irão chegar para atuar nessas funções. E é para isso que vem trabalhando numa ideia de trazer dois profissionais para o clube. Primeiro, um VP de futebol, que é algo essencial, que existe em todo o clube, mas infelizmente essa gestão não colocou nessa temporada, e também um coordenador técnico. O último coordenador técnico do Vasco foi o Antônio Lopes, que trabalhou lá no início do ano passado ao lado do Ramon Menezes e também do seu próprio filho, no caso do Antônio Lopes. E essa é a ideia:
trazer pessoas que tenham experiência, que conheçam de Vasco, que saibam a grandeza e o tamanho do clube para ajudar tanto fora do vestiário, no dia a dia dos atletas, quanto também dentro do vestiário. Algo que infelizmente o Vasco não teve esse ano. Quem ia para o vestiário era o Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro, que é um palmeirense, trabalhando no São Paulo e não sabe realmente o tamanho e a grandeza do nosso clube. E o Jorge Salgado vem sendo pressionado para que esses dois novos cargos venham surgir na próxima temporada. E segundo notícias do torcedores.com, apurou que realmente pessoas próximas ao Jorge Salgado entendem que o vestiário estaria sentindo a falta desse mesmo profissional. E teria já algumas prioridades para esse cargo. Conselheiros defendem a chegada aí do profissional que tenha esse DNA de Vasco, que no caso são 3. O Felipe, o Luizinho, o Quintanilha e o Pedrinho. São falados para estar presente nesse cargo de tanto coordenador técnico quanto também VP de futebol do Vasco da Gama. Por enquanto, realmente não há nenhuma movimentação envolvendo a possível chegada desses 3 nomes, mas assim, grande possibilidade de a gente ter uma pessoa que conheça de Vasco, que seja ídolo, que saiba o tamanho e a grandeza do clube, chegando para trabalhar no Gigante da Colina no ano de 2022. Ainda mais da aproximação que todos nós que acompanhamos, né, o dia a dia, sabemos que a chapa Sempre Vasco, que atualmente tem 30 pessoas no conselho ali, né, tem muito contato com o Felipe, com o Juninho, com o Edmundo, com o Pedrinho, então isso pode acabar causando uma maior aproximação e facilidade na chegada desses ídolos dentro do Vasco da Gama. Mas vamos lá, né, rapaziada, vamos seguir, que a gente ainda vai falar sobre Vitória, Vasco Vitória, jogo de hoje, falar sobre Germancano, e é agora que a gente vai falar sobre o argentino. Vamos lá! Ontem, pela parte da manhã, eu trouxe um vídeo falando sobre a situação do atacante. O Germancano, sem dúvida nenhuma, foi o principal jogador do Vasco no ano de 2020. No ano de 2021, realmente eu não consigo confirmar isso devido a pênaltis perdidos, uma maior instabilidade durante o ano, mas é um jogador importante, querendo ou não. E ele tem o seu contrato encerrado agora. Vários clubes estão de olho na contratação, isso é fato. Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Ceará, Corinthians querem a contratação do Germancano. Ele tendo seu contrato encerrado, o próprio Jair Constâncio falou que a prioridade seria o Vasco. Mas além de ontem ter ouvido essa notícia que o Ceará estaria fechando com o Germancano, hoje, na parte da tarde, o jornalista Sérgio Ponte, no programa Esportes, confirmou que o Germancano pediu $1 milhão livres de impostos por ano para assinar contrato com o Ceará. Esse valor convertido chegaria a algo mais ou menos aproximado de R$450 mil mensais. E o Jorge Nicola também trouxe essa mesma notícia, confirmou que realmente o Ceará entrou em contato, porém esse contato não andou, porque o Ceará se assustou com o alto valor salarial do Germancano, mesmo valor que muito provavelmente o Vasco paga também para o atleta nessa temporada de 2020 e 2021. R$450 mil livres de impostos, um valor que chegaria a R$600 mil mensais. Algo que, é claro, o Vasco não teria condições de pagar no ano que vem, até por isso essa renovação ainda não aconteceu. E devido a esse alto valor, o Ceará se assustou com o salário mensal do Germancano. O Ceará paga algo em torno disso já para o Vinha, principal atleta do elenco. Então, devido a isso, dificilmente o Germancano irá se transferir à equipe do Ceará. Se não houver nenhum tipo de redução, o Germancano ficará livre no mercado e não terá o Ceará como seu destino para a próxima temporada. Inclusive, o Jorge Macedo confirmou isso. Disse que não existe conversas e as condições acabaram atrapalhando. As condições financeiras não deixaram o negócio andar para frente. Então, Germancano segue já sem o Ceará e muito provavelmente vai estar trabalhando em cima disso durante as próximas semanas para acertar a renovação. É claro, caso o Germancano venha aceitar uma redução salarial. Mas vamos lá, né, rapaziada? Seguir agora sim falar sobre Vasco e Vitória. O jogo, é claro, nós torcedores iremos sentar às 9h30 da noite para ver o Vasco e Vitória jogando, mas sem chance de acesso, o Vasco só pode chegar a 59 ou 58 pontos. Dificilmente o Vasco vai vencer as 4 partidas e, se vencer, quase impossível o Vasco subir com esses 59 pontos, porque isso poucas vezes aconteceram durante a história da Série B do Campeonato Brasileiro. Teria que depender de Goiás, CSA, não vencerem nenhum de seus jogos, que é algo praticamente
impossível. Teremos no árbitro Caio Max Augusto apitando, sendo auxiliado pelo Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido dos Flores, e no VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Porém, uma grande preocupação aí, um grande problema que aconteceu é que, infelizmente, devido a essa atual situação do Vasco, não foram vendidos e obtidos muitos ingressos por parte do torcedor. Foi confirmado agora há pouco apenas 810 ingressos vendidos. E devido a isso, a diretoria parece que acabou fechando, confirmou que fechou a arquibancada e estará disponibilizando apenas a cadeira social ali para que os torcedores, esses 810 que compraram ingressos, pudessem assistir a partida. Algo que revoltou muito grande parte da torcida vascaína, mas principalmente a maior torcida organizada do Vasco, a Força Jovem. Eles colocaram o seguinte, abre aspas, fechamento da arquibancada para o jogo de hoje demonstra covardia da diretoria do Vasco, medo de ser hostilizado em coro, punição aos sócios que protestaram conforme prevê o estatuto. Hashtag Fora Salgado. Então, uma crítica de maneira mais incisiva, pedindo aí, a saída do Jorge Salgado e reclamando devido a essa atitude da diretoria que cancelou ali o setor da arquibancada e liberou os ingressos apenas para o setor social, depois de vários torcedores já terem comprado nesse setor do Gigante da Colina. Uma triste notícia, mas infelizmente foi confirmada pelo Vasco. O Vasco, hoje que enfrenta o Vitória às 9h30 da noite, infelizmente nos últimos 11 anos o Vasco não vence o Vitória está há 11 anos invicto do nosso clube, realmente uma notícia complicada dentro de São Januário, para deixar bem claro, porque o Vasco venceu o Vitória nesse primeiro turno, mas dentro de São Januário o Vasco não consegue vencer o Vitória há 11 anos. O Vasco tem hoje desfalques do Leonardo Matos, que está suspenso, e o Michel Sarrafiori lesionados, e o Miranda ainda com a suspensão por parte do doping da Comebol. Pendurados Vanderlei, Germancano, Castan, Bruno Gomes, Gabriel Peck e Fernando Diniz. O Vasco terá mudança importante, segundo notícias. O Diniz vai acabar utilizando esses 4 jogos restantes para testar algumas peças que não foram utilizadas desde o momento que ele veio treinar o Vasco, como o Valber, o Raus, o Caio Lopes, John Sanchez, JP, podem estar entrando durante a partida, mas pelo que o GE passou, a escalação deve contar com Lucão, Zeca, Ricardo Graça ou o próprio Valber, Leandro Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel, Nenê, Gabriel Peck e Germancano. Uma escalação que a gente havia nos últimos jogos, mas poderíamos ter uma maior utilização desses atletas durante os outros 3 que o acompanham e até mesmo durante 90 minutos da partida. Uma coisa é, a gente vai torcer, quer a vitória, mas sabemos muito bem que a nossa torcida será provavelmente em vão, porque o Vasco dificilmente irá conseguir esse acesso à primeira divisão, chance praticamente zero, menos de 1% do Vasco estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É triste saber que um clube do tamanho e da grandeza do Vasco está aí a 4 rodadas antes, confirmado que não subirá nesse ano. É difícil, é triste, mas é o Vasco que a gente ama e vai seguir acompanhando. É realmente doideira o que o torcedor vascaíno faz. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, ainda mais com esse momento conturbado que o Vasco vive, tanto politicamente, quanto financeiramente, quanto profissionalmente. Então se inscreva no nosso canal, que dia a dia a gente vai estar expondo os erros que acontecem dentro do nosso clube, informando você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.